Já disse para você, é isso. Mas a gente estava conversando. Não, mas não interessa, Kelvin, não interessa. É o que eu penso e pronto. Ah, que é isso, né? Ô, tudo bem, moçadinha? Ah, moçada, tava eu e o Kelvin aqui, batendo um papo aqui, né? Tendo uma discussão. Ah, não tá legal. A gente já fala sobre isso, né? Ô, ajuda aí, né? Ah, mas enfim, vamos ver o que vamos para aula, né? Ah, então, professor Adriano na área, aqui Língua Portuguesa, 8º ano, já viram quem está comigo aqui, né? Tá o Kelvin aqui comigo, né? Tudo bem com o senhor, Kelvin? Tá bom, né? Legal, a gente tá de bem, a gente já fala sobre isso, né? Então, meus queridos, o que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, hein? Tá lá, olha, utilizar nos debates operadores argumentativos que marcam defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro. Concordo? Discordo? Concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida, etc. Então, a nossa aula hoje vai tratar de debate, e um debate regrado. É claro que você deve ter percebido que eu estava aqui sendo me exaltei aqui com o nosso querido Kelvin. Olha, ele está muito de boa, moçada. Era só para mostrar que debate não se faz assim, de falar porque é isso porque eu quero, Kelvin. Não, imagine. Eu preciso ter argumentação, eu preciso falar, discutir, apresentar um ponto de vista, sustentar. E uma coisa, vocês viram que fiz duas coisas. Primeiro que eu me exaltei. Gritei com o nosso querido ali, né? Não pode gritar numa discussão, não. Outra situação é que eu falei, mas é o que eu penso. Ah, gente, dizer que é o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, não convence ninguém, né? Ele precisa o quê? De argumento. Melhorar sempre o argumento para sustentar o nosso ponto de vista. Falando nisso, vamos fazer uma leitura inicial. Então, vamos ler uma tirinha. Olha lá. Acabei de fazer uma fornada de biscoitos para você vender. Biscoito? Isso é bolacha. É biscoito. É bolacha. Eita, é biscoito ou bolacha, hein? Essa é a discussão que está ocorrendo na tirinha ali, né? Então, é biscoito ou bolacha? A interação entre as duas personagens se dá devido a uma diferença de compreensão, de uso de um produto recém-saído do forno. No geral, a diferença de entendimento sobre algo gera uma discussão, bate-boca no senso comum. Porém, nesta aula, vamos ver que é possível e podemos organizar a discussão a partir das divergências de ideias, opiniões, evitando desavenças e rompimentos. Vocês viram, né? Eu nunca vou querer romper aqui com o meu querido colega aqui, né? O Kelvin. Não, a gente tá de boa, não tá? Tá, né? Isso. Então, meus caros, vocês viram ali um debate que gera assim, qualquer coisa pode gerar um debate, qualquer coisa pode gerar discussão. Pontos de vistas divergentes geram discussões. É importante que eu respeite o outro e traga meus argumentos para sustentar. Se é biscoito ou bolacha, isso é outra coisa e não vai ser nessa aula que a gente vai falar, né? Mas que eu gosto de comer bolacha, eu gosto. Debate, então, é discussão, troca de ideias, é o bate-papo, são formas de interação entre as pessoas por meio da oralidade, da fala. Então, aqui está trabalhando especificamente a oralidade, como a gente conversa, como a gente vai debater alguma ideia, discutir algo. Isso é sempre muito importante você saber, né? Então, que tem também, mesmo sendo um gênero da oralidade, nós temos algumas organizações que precisam ser seguidas, precisam ser mantidas ali. Belezinha? Vamos lá para a atividade número 1. Observe as imagens. Que contextos elas representam? Como esse contexto é classificado enquanto gênero textual? Então, meu querido e minha querida, tem duas imagens aqui, né? Temos uma foto e um desenho ali, né? Uma ilustração. Responda essas duas questões, eu fico aqui aguardando e a gente já volta a conversar, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Já resolveram? Vamos fazer a correção, então? Observando, então, essas duas imagens, o que será que está representando ali? Qual gênero textual que está presente? Está lá. Então, elas conferem um contexto de debate, aparentemente, entre candidatos a um cargo político. Este cenário exemplifica como o gênero textual da oralidade e ao debate regrado. Então pensem o seguinte, várias maneiras, de tempos em tempos, nós temos uma série de eleições, que podem ser municipais, nacionais, estaduais, e os candidatos, antes dessas eleições, acabam debatendo, porque o debate é muito importante. Ali que demonstra que ele vai ser, se ele é ou não preparado a responder questões ou não. Então, o que nós vimos agora há pouco ali representa, então, um debate político. Mesmo um debate sendo, como eu falei, um debate político, ele é do gênero da oralidade, então é um debate regrado, porque eu não posso simplesmente sair falando, gritando, xingando ou falando, é assim que eu penso. Eu tenho o meu tempo para falar, tenho o tempo do outro, chamados turnos da fala, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, desses turnos da fala. Vamos continuar então? Observem lá o slide. Então o debate é um gênero, é um texto argumentativo oral, caracterizado pelo discurso persuasivo, cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por conta disso, os debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos de acordo com o movimento argumentativo que deseja tomar. Então, o debate nada mais é do que tentar convencer o outro. Na tirinha, que não ia chegar a lugar nenhum, uma estava dizendo, é biscoito, a outra é bolacha. Provavelmente não iam chegar a uma conclusão. Mas eu tenho que tentar convencer o outro do meu ponto de vista. Falar que o que eu estou defendendo tem mais sentido. Então, para isso, eu preciso trazer os chamados argumentos. Então, eu preciso ter argumentos para defender a minha opinião. Por isso que nós falamos que ele é do gênero, é o discurso persuasivo, é persuasão, é o convencimento do outro. Todo momento eu estou utilizando, tentando convencer vocês do conteúdo que eu estou trabalhando aqui. Um professor faz isso em sala. Você mostrar, defender um ponto de vista seu perante o professor, também é uma questão da persuasão. É um debate oral. Claro que não regrado, com turnos de fala, com tempo, mas faz parte do gênero debate oral também. Continuemos lá. Por se tratar de um gênero argumentativo da oralidade, os debates são muito frequentes no período eleitoral, quando os candidatos confrontam suas ideias, procurando convencer os eleitores que suas propostas de governo são as mais adequadas, como a gente viu agora há pouco, a gente viu ali, eu falei, aquele exercício dos debates que nós temos, das discussões que nós temos. Então, de períodos em períodos, teremos debates. Não só ali, nas escolas, por exemplo, no período de eleição para direção, se tem mais de uma chapa, ocorre debates, grêmio estudantil, vai ocorrer debate. Em várias situações da sociedade ocorrem os debates. Então, é muito fácil de observar isso em todo momento. Então, a todo momento estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em situações informais, em casa, intervalo das aulas, reunião entre amigos, ou em situações formais, num debate entre candidatos ao Grêmio Estudantil, numa discussão promovida pelo professor em sala de aula, num debate regrado. Agora nós vamos para a atividade 2. Acompanhem comigo. Depois de eu ter conversado com vocês, lido algumas telas com vocês aqui, quero que essa atividadezinha seja desenvolvida. Vamos avaliar o que você já compreendeu até aqui. Para isso, escreva em seu caderno explicando o que é um debate. Então, escreva aí de maneira bem sucinta, rápida, objetiva. O que é um debate, então, hein? O que eu tenho que ter em um debate? Como que é importante fazer esse debate? Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido, minha querida, bora lá corrigir? Espero que tenham terminado fácil, também tranquilo, né? Escrever um texto simples, falando um pouquinho sobre o que é o debate. Então, vamos observar, provavelmente não vai ser o mesmo texto que você escreveu, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas tem que ter a ideia, né? A ideia central tem que estar ali. Vamos observar? Olha a correção, então. Debate é um modelo de contestação baseado na argumentação, onde duas ou mais ideias conflitantes são defendidas ou criticadas com base em argumentos. É isso, tranquilo. E agora veja que interessante, terminou ali embaixo com uma palavrinha, né? Argumentos. O argumento é importantíssimo. O argumento é mais importante do que o grito. E vocês viram no início da nossa aula, eu aqui, e o Kelvin, eu gritando com o Kelvin. Foi mal de novo, Kelvin? Brigando com ele. E agora, tem uma pessoa, né? Desmond Tutu, que ele foi um líder religioso sul-africano, Prêmio Nobel da Paz em 84, e ele falou um conselho para nós muito legal. Ó. Não levante sua voz, melhore os seus argumentos. Então, de nada adianta eu levantar minha voz, de nada adianta eu gritar, eu xingar, ou alguma coisa nesse sentido, eu tenho que melhorar o argumento. O argumento que é o princípio do convencimento. Dizer que eu gosto de uma coisa porque eu gosto, porque sim, ou é terminar, mas é minha opinião, não adianta. Moçada, você não vai convencer ninguém, você vai ficar só você e sua opinião e mais nada. E adianta isso? Não funciona num debate essa situação. Para isso, então, é importante que o argumento seja organizado, né? E para que você tenha um argumento, o que você precisa obrigatoriamente ter? Você precisa desenvolver, conhecer o assunto, conhecer o tema que está sendo discutido. E vamos falar o seguinte, assunto e tema, qual é a diferença entre esses dois? O assunto é o global, é aquele que é maior. Então eu tenho vários tipos de assunto. Eu posso falar sobre saúde, educação, e daí eu posso fazer o meu recorte, que é o menor, que chama-se tema. Então o assunto é o maior e o tema é o menor. É aquilo que eu falo, por exemplo, o assunto da saúde, o tema é alguma coisa relacionada à saúde. A saúde nos tempos modernos, por exemplo. Como está a saúde do professor em sala de aula? Qualquer outra situação nesse sentido. Aí nós temos um tema que eu posso discutir. Então eu preciso saber do tema e preciso saber do assunto, entender. Porque se eu estou discutindo um tema e falo apenas do assunto em geral, se nós estamos falando da saúde de alguma pessoa em determinado momento, e eu falar de saúde em geral, a saúde é isso, aquilo, outro, não vai funcionar um debate também não, né? Vamos lá então agora para a próxima atividade? Vamos acompanhar? A partir da ilustração, considerando-se um cenário de debate, como podemos avaliar a postura dos debatedores? Explique. Meus caros, aqui você tem que observar a imagem, Olha como estão as imagens aqui. Olha o rosto, a postura, o gestual. É isso que eu quero que você perceba, e para poder falar, então, avaliar a postura deles. Eu vou ficando aqui aguardando você fazer, você fica aí, eu já volto aí, hein? Vai lá, vai.
E aí, meu querido e minha querida, vamos lá, correção? Já sabe, né? Observando as imagens ali, a gente consegue entender mais ou menos o que está ocorrendo. Claro, novamente eu digo que a resposta que eu vou escrever aqui, que eu vou mostrar para vocês, não precisa estar exatamente igual à sua. Tem que ter a ideia, a representação. E sabe o que eu lembrei aqui? Novamente eu vou falar, né? Eu lembrei do nosso início aqui da nossa aula. Eu conversando, né? Eu brigando, né? Com o nosso querido Kelvin aqui, né? Então ele tá brigando aqui, ó. Perceba a cara do outro. Dando de dedo. Eu também dei de dedo aqui nele naquela hora, né? Vamos ver lá, então. A expressão gestual do debatedor à direita da imagem demonstra desrespeito e agressividade. É importante ressaltar que debater não significa brigar como simples discordância da ideia do outro. O debate é um momento de nos expressarmos em defesa do nosso ponto de vista, sem deixarmos de respeitar as ideias, opiniões e os posicionamentos alheios. Então, assim, não adianta. Vamos lembrar o que Desmond Tutu falou para nós ali. Não para nós, ele falou e eu trouxe para a aula aqui, né? Que melhore os seus argumentos. Não grite. Não queira ganhar no grito do outro. Porque o outro até pode deixar você... se gritou, ele pode até deixar quieto e não continuar. Mas você convenceu o outro? Muito difícil. Na verdade, o grito acaba afastando o outro. E as pessoas que estão à volta observando também tendem a se afastar. Então, o que você queria? União em relação ao seu argumento, ao seu ponto de vista, você acaba trazendo a divergência. Então, pense sempre na hora de discutir com um colega, com um professor, com alguém. Traga argumentos. Vamos falar um pouquinho dos turnos da fala. O que seriam os turnos da fala, né? É comum a pessoa retomar a fala da outra para concordar ou discordar do que ela afirmou. Essa retomada pode ocorrer explicitamente por meio de frases como conforme falado por você, concordo com o que você disse, discordo disso. Ou pode ocorrer implicitamente, como quando o debatedor, por exemplo, cita uma parte do discurso do outro. Então a gente pode retomar. Normalmente a gente fala isso, eu estou conversando com o outro e eu retomo a ideia, porque eu não consigo falar na mesma hora que ele... Surgiu a ideia e eu quero falar, eu seguro, eu espero a minha vez de falar e eu falo, ó, conforme você disse, conforme você mesmo disse agora há pouco, daí eu retomo a fala dele. Né? Mas sim, de acordo com o que você falou, perceberam? Eu retomo a fala do outro e trago para o meu discurso. Para que eu faço isso? Para contra-argumentar, pegar o argumento dele e trazer o meu para refutá-lo. Essa é a ideia de fazer essa retomada da fala do outro. Pode ocorrer também citando diretamente a fala do outro, sem dizer, conforme você. Também ocorre isso, é possível com a mesma função. Geralmente, em debates públicos, predomina a variedade padrão da língua, menos ou mais formal, dependendo do perfil sociocultural dos participantes, idade, hábitos linguísticos, grau de escolaridade, profissão, grau de intimidade entre debatedores. Quase foi lá, quase passamos aqui, né? Você viu que já estava lá falando, finalizando nossa aula. Calma aí, professor, passei o slide demais aqui. Então, assim, os turnos da fala também diz respeito a quem vai falar. Imaginem só, 3 pessoas debatendo e os 3 falando ao mesmo tempo. Dá para entender? Não. Eu tenho o turno da fala. Primeiro eu falo, o outro ouve, depois eu retomo minha fala. Ou ainda eu falo, daí o debatedor 2 fala, o debatedor 3 fala, e daí vai retomar para mim, para eu fazer uma resposta para o 2 e para o 3, ou para quantos forem. É importante respeitar o turno da fala, porque isso demonstra também respeito por todos que estão à volta. Agora sim! Moçada, vocês gostaram da aula? Eu curti, né? A gente começou aqui um debate, uma briga, um bate-boca, mas agora está tudo certo, tudo tranquilo, né? Nós já entendemos que de nada adianta eu gritar, porque eu não vou convencer o outro. Então vamos retomar tudo o que falamos hoje aqui. Então, geralmente em debates públicos, não é esse aqui. Nesta aula de hoje,
compreendemos que debater não é brigar, agredir, é argumentar, expor livremente nosso ponto de vista e reconhecer o pensamento dos outros. Podemos convencer o outro sobre nosso ponto de vista ou sermos convencidos. Ainda assim, se nada disso acontecer, está tudo bem. O mais importante é a troca de ideias, não é? Claro que é importante debater e importante conversar, mas um debate é legal, a troca de ideias respeitosa sempre é importante. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e nos encontramos em outro momento. Tchau, tchau, tchau!